Olá galera, estou aqui no meu canal estudando história para falar sobre as relações de trabalho dentro do sistema feudal, escravista e capitalista. Bom, vamos ver então as diversas relações de trabalho dentro desses sistemas. Vamos falar do sistema, primeiramente, sistema escravista, né? Tanto a escravização que existiu na antiguidade, antes de Cristo, e também a escravização moderna, aquela que se deu no fim lá do período da Europa medieval, com o início, né, da Idade Moderna. Bom, como é que era o trabalhador escravo, né, dentro do sistema escravista? Ele é um trabalhador que está preso ao seu dono, né? Ele ganha comida, roupa e trabalha à base do chicote. A relação de trabalho, então, é diretamente ao seu dono, né? Que ali ele é proprietário, ele é dono do escravo, ele vende, compra, faz todas essas relações. Sistema feudalista, né? O feudalismo. O feudalismo, né, tem a figura dos nobres que moram em castelo, moram num grande feudo, tipo uma grande fazenda, né? Onde tem o castelo, tem a igreja e tem aquelas casas dos camponeses. Os camponeses são chamados de servos, os nobres são chamados de senhores feudais. Esses camponeses, eles trabalham, né, eles são livres, têm as suas ferramentas, as ferramentas são deles mesmos, dos camponeses, só que eles estão ali naquela terra presos. Estão presos à terra. A obrigação dos nobres, desses senhores feudais, é proteger esses camponeses. Proteger de um ataque. Né? Proteger, a gente colocaria aqui, né, entre aspas, uma proteção com interesses, porque se um feudo vai ser atacado por outro grupo de cavaleiros nobres, de senhores feudais que vêm para conquistar mais terra, é normal que o nobre abra a porta do seu castelo e põe os camponeses para dentro, que é a sua mão de obra, que garante, né, todo o seu sustento. Já que o camponês, preso à terra, ele tem a obrigação de tudo aquilo que ele planta e colhe, a metade das coisas ele tem que levar no castelo para os nobres. Se ele vende para os comerciantes da cidade, ele tem que dar a metade em dinheiro para os nobres. Se ele não faz isso, ele é castigado, ele está preso à terra, porque ele não pode fugir da terra, ele tem que prestar esse serviço. O papel da igreja, como a igreja católica era formada por maioria de nobres, quando eu falo a igreja católica, eu falo do alto clero, né? Bispo, arcebispo, essas pessoas, né, formadas, vindo de formação da nobreza, de famílias de nobres, ela defende os interesses dos nobres. Então ela diz que o camponês servo tem sim a obrigação de prestar seu serviço aos nobres. E, em troca, os nobres têm a obrigação de proteger esses camponeses caso haja um ataque vindo de fora. Caso isso não aconteça, quem não entra dentro desse aspecto que a igreja coloca, ele está condenado ao pecado e ao inferno, ou seja, vai perder a vida eterna. Aí você imagina que o camponês servo, ele tem medo tanto da espada dos nobres, como também da cruz no sentido que aquela cruz que a igreja passava era de dominação, de impor regras que favorecessem, claro, os nobres. Vamos para o capitalismo. Capitalismo. Trabalhador assalariado. Ele está preso ao salário
para sobreviver. Ele precisa trabalhar para sobreviver. Lembrando que o capitalismo ele se formou, né, porque a gente vê comentários absurdos de que, mas por exemplo, os comunistas eles estão roubando dos capitalistas, isso é absurdo, né? Não, por favor, como é que uma pessoa, né, que não tem capital vai roubar capital de quem formou capital? E aí que nós vamos ver como é que deu a origem do capitalismo, a primeira revolução industrial, que ela só foi possível, né? E esse país que fez a primeira revolução industrial foi a Inglaterra, no final do século XVIII para o XIX. Por quê? Porque a Inglaterra tinha várias colônias, tanto na África e América do Norte, é um exemplo. Né? E lembrando que a Inglaterra também, né? Portugal, por exemplo, Portugal, que tinha colônia aqui no Brasil, né? Portugal que tinha suas colônias aqui no Brasil, na América aqui, a Espanha, que tinha colônia, né, pela América Central, do Sul, até a do México ali, que é do norte, né, da América do Norte, tinham muitas dívidas com a Inglaterra. Agora você imagina como a Inglaterra acumulou tanta matéria-prima, tirando das colônias tanto da América do Norte como da África, parte da Ásia também colonizada. Ela acumulou tanto capital, tanta matéria-prima, ela não iria comer esse capital acumulado, ela tinha que transformar em algo. Aí que surge a Revolução Industrial, onde vai ter o surgimento de grandes máquinas que vão criar muitas coisas rápidas. E emprego de mão de obras que vão fazer coisas repetidas. Lembrando que a primeira Revolução Industrial, o trabalhador não tinha direito a férias, nem fim de semana, nem nada. Então, esse capital acumulado, ele é tirado das Américas à custa do extermínio de índios, de exploração, onde as terras que foram conquistadas em toda a América, a África, foram tiradas dos povos que ali viviam. Então, quem tira, né, não é o comunismo, é o capitalismo. Né? Na sua exploração, a sua essência, a criação foi de exploração, de acúmulo de capital. Então, o trabalhador assalariado, ele é o trabalhador preso ao salário, porque ele tem que vender a sua força física e mental em troca de um salário. Aí vocês vão perceber algo muito importante. No sistema escravista, o escravo estava preso ao seu dono. No sistema feudal, né, o trabalhador ali do camponês estava preso à terra, às suas obrigações ali para com o senhor feudal. No capitalismo, o trabalhador está preso ao salário. Os três sistemas há uma prisão. E aí vem a questão da religião nos três sistemas. No sistema escravista, pegando aqui na América, a igreja falava, a igreja dizia que... O que a igreja dizia? Ela falava que o escravo africano, vamos pegar ali da africano, né? Os afrodescendentes, eles deveriam pagar a escravidão porque estavam vivendo errado na África, estavam adorando coisas que não eram, coisas demônios. As santidades, a cultura africana foi associada, né, a símbolos da visão da igreja, na Idade Média, a símbolos demoníacos. Então, pela maneira que estavam vivendo, deveriam pagar com a escravidão. Muitos escravos, ouvindo aqueles padres falando, achavam que eles deveriam estar ali, fazendo aquele trabalho, porque eles estariam se purificando para depois ganhar o reino do céu. Por isso que muitos escravos não faziam rebelião. A igreja dizia isso, né? Que você aceitar isso, né? Trabalhar, aí você vai ganhar o reino do céu, o paraíso depois. Do contrário, você vai para o inferno. Exemplo disso foi quando tivemos o Quilombo de Palmares formado, né? Por vários grupos de escravos.
onde teve a figura de Ganga Zumba e depois o outro líder, Zumbi dos Palmares, que saía para libertar os escravos da fazenda. Palmares formou um grupo de habitantes de mais de 35 mil pessoas, trazia as relações comerciais com comerciantes das cidades, uns holandeses, na invasão holandesa que tivemos no Nordeste, né? E fazia relações comerciais e tudo mais, só que a igreja não reconheceu o Quilombo dos Palmares, porque eles disseram, que a igreja falou? Disse que eram espíritos rebeldes que não estavam aceitando a sua vida, a sua condição. A sua condição era aceitar aqueles trabalhos como forma de purificação para ganhar o reino do céu. Então a igreja, né, ela autoriza para que mais ataques sejam feitos a Palmares até que ela é destruída pelo Bandeirantes Domingos Jorge Velho, que acaba depois, né, com a fuga de Zumbi, mas uma semana depois Zumbi é capturado, morto. Então o papel religioso, ele tem esse papel. Ele teve esse papel na Idade Média, no período da Europa medieval, onde falou que o camponês servo deveria prestar obrigações para com o seu senhor, se quisesse ganhar o reino do céu. Sem questionar os nobres. E a obrigação dos nobres era proteger os seus camponeses quando houvesse um ataque. Lembrando que, para os nobres, os senhores feudais, era vergonhoso trabalhar e fazer comércio. Por isso que os nobres não investiam. Eles não investiam capital. Porque quando eles queriam mais terra, eles faziam guerra. Ou faziam casamentos que poderiam juntar as famílias nobres lá e ter mais terras. O fato é que nobre não investia capital. Ele ganhava tudo nas mãos. Quando não ganhava em tributos alimentares, né, que era tirado da terra, quando o camponês vendia para o burguês comerciante da cidade, o camponês servo era obrigado a dar metade do dinheiro, da venda que fazia no comércio, para os comerciantes. Essa era a relação. Essa era a relação de trabalho. No escravismo, a mesma coisa. Na antiguidade, né, se dizia, como, né, romanos acreditavam em deuses, se dizia que escravo, tem pessoas que eram predestinadas a nascer escravo, outros não, tinham que aceitar isso aí. Né? Na escravidão moderna que tivemos aqui na América com os índios, os negros afrodescendentes, se dizia que a maneira como estavam vivendo, né, principalmente os negros, né, porque depois dos índios, a igreja, né, disse que era errado escravizar os índios. Por isso que houve aquelas catequização dos índios, né, que foi criado em várias missões aqui na América, aqui na América do Sul e Central, porque a igreja diz que os índios deveriam ser catequizados. Já quanto aos negros, a igreja diz que eles estavam vivendo errado na África, estavam adorando demônios, então deveriam pagar com a escravidão para ter essa alma purificada. Isso beneficiou aos grandes senhores de escravo, ao tráfico de escravo, a trazer milhares e milhares de africanos aqui para a América. Então, galera, se vocês estão prestando atenção nessas três relações de trabalho, vocês estão vendo que as três relações de trabalho, elas estão presas a algo. As três relações. O escravo ao seu dono. O camponês servo, lá da Idade Média Europeia, a terra. O trabalhador assalariado preso ao salário para poder sobreviver, senão ele não paga a conta. O trabalhador, você é livre? Sim, livre. Mas se não tiver dinheiro para pagar suas contas, ele não vai poder largar aquele trabalho, ele vai ter que sujeitar todo aquele ambiente, né, de trabalho, mesmo que seja pesado, árduo, né, explorador, porque ele precisa pagar suas contas para sobreviver. Galera, eu espero que vocês tenham entendido aí as relações de trabalho dentro desses três sistemas: feudalismo, escravista e capitalista. Não se esqueça aí, galera, de deixar o seu like e
se inscrever no meu canal.